Sejam muito bem-vindos a mais uma XTB Talks. Hoje vamos falar aqui sobre uma série de investidores importantes no mundo dos mercados financeiros, e para falar sobre esse tema tenho aqui comigo o Milton Simões, também conhecido como Homem Finanças. Bem-vindo, Milton. Muito obrigado e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Milton, então, na tua perspectiva, quem é que foram assim, ou quais é que são os investidores que te influenciaram mais? Muito bem. Eu acho que há sempre... os que me influenciaram mais, e se calhar a resposta que vou dar é um bocado diferente, não é? Porque vou deixar de parte, se calhar, aquilo mais óbvio, não é? Que é o Warren Buffett, e de certeza que toda a gente conhece. Mas há 4 e 3 deles, se calhar, menos conhecidos, e por diferentes razões, que eu acho que é importante serem estudados. Um deles, Peter Lynch, sem dúvida alguma, incrível. Masa Son, por razões diferentes que a gente já vai falar mais à frente. Edward Thorpe e Chris Camille, que são, se calhar, 3 destes. O Masa Son é bastante conhecido e o Peter Lynch também é bastante conhecido, mas o Chris Camille não é tão conhecido, e o Edward Thorpe, não sei porquê, também não é assim tão conhecido quanto isso. Se calhar por estar relacionado com uma área já diferente dos mercados, não é? Todos eles estão, mas todos eles estão, pelo menos eu acho que são todos... é aquele mais conhecido, pela maior parte. Um porque é mais antigo, não é? E superou, fez um feito enorme, não é? Em que praticamente todos os anos superava o SP500, não é? Que é uma coisa extremamente difícil de acontecer com o Magellan Fund. Eu não sabia que a gente chama Magellan Fund, devia chamar Magalhães, não é? Porque o Magellan é Magalhães. O Fundo Magalhães, é o Fundo Magalhães. Fez uma rentabilidade de mais de 29% de média anual. 29% ao ano, portanto superando o SP500, o que é de facto incrível. Ele tinha uma estratégia também de investimento bastante simples, e gosto dessa estratégia, e gosto do princípio dele de investe naquilo que tu sabes, ou seja, que o investidor do dia-a-dia pode bater Wall Street. Exatamente. Então, mas calhar começamos precisamente pelo Peter Lynch. Ok, bom. Quais é que são então os princípios que o Peter Lynch utilizava para tomar as decisões de investimento? Boa, 5 estrelas. Já abordaste um, não? Investir naquilo que conheces? Sim, aliás, eu tenho uma lista de frases do Peter Lynch que eu gosto de olhar de vez em quando, e acho que todas elas têm tipo alguma aprendizagem por trás. Nomeadamente, as pessoas passam mais tempo a escolher onde é que vão jantar do que a escolher as ações. Verdade. E é um ótimo princípio para nós termos, não é? E isso é verdade. Imagina, se nós perguntarmos, se calhar, ao português médio, sabe os megapixels da televisão, sobre a televisão, não é? Sabe todas as definições da televisão. E perguntamos porque é que investiu em determinada empresa ou criptomoeda, não é? E a pessoa não faz ideia nenhuma dos fundamentos. E era, obviamente, um fundamentalista, e com análise fundamental, e acho que é importante. Eu tenho outra frase que eu vou parafrasear porque eu não sei de cor, que é também: empresas sem dívida não abrem falência, que também é uma coisa engraçada. Que normalmente nós, enquanto investidores, também, quando olhamos para uma empresa e ela não tem dívida, achamos que ela não está a crescer. Hoje fala-se muito em crescer. E eu estava mais preocupado na sustentabilidade ao longo do tempo, e de um plano para 200 anos, se calhar, de carteira, em vez de ser um plano de 200 horas ou 200 segundos. Então, investir em negócios que conheces, não é? Isso. Esse é um primeiro princípio e fundamento que o Peter Lynch utilizava. E mais? O que é que aliás, eu tinha uma outra frase que vou parafrasear também. Algumas eu tinha aqui escritas porque eu gosto mesmo delas e acompanham-me sempre. Mas há outra que eu vou parafrasear, mas era qualquer coisa do género: que se a pessoa, quando me explica uma ideia de negócio, não consegue fazer um croquis num guardanapo, a ideia de negócio, eu não invisto. Uma outra coisa que ele dizia era: investe num negócio que qualquer idiota consiga gerir, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer um idiota a gerir esse negócio. É verdade. Portanto, investir naquilo que conhecemos é sem dúvida essencial. E o que é que ele fazia mais? Outra coisa que eu acho que é importante e que transmite também a filosofia do Peter Lynch é grande parte do dinheiro. Eu tinha a frase que era: grande parte do dinheiro não está em comprar e em vender, mas sim em esperar. Exatamente. Não é? E lá está. Eu sei que agora é óbvio, a gente diz não tentes bater, não tentes fazer timing ao mercado, não é? É estar tempo no mercado, não é? Não é adivinhar o tempo do mercado, é estar tempo... É manter-se no mercado. Exatamente, é estar tempo no mercado. Mas na altura, se calhar, não era assim tão óbvio. Eu gosto principalmente porque os livros deles são bastante fáceis. Um deles é How to Beat Wall Street, não é? Uma coisa assim do género, que eu aconselho. O Beating Wall Street. Beating Wall Street, isso mesmo. Sim. Beating Wall Street, que eu aconselho. Acho que qualquer... E depois tem outra coisa boa, que é: não é um livro cheio de contas e de coisas difíceis de perceber. Eu acho que ele consegue transmitir aquilo de uma forma bastante simples. Portanto, acho que qualquer investidor que esteja a começar, Peter Lynch, acho que é obrigatório e fácil de ler, ainda por cima. Acho que tem essa vantagem. E já agora, se virem as entrevistas todas dele também, acho que é incrível.
avançando, só para perceberem, porque um dos investidores que eu disse a seguir acaba por ser discípulo do Peter Lynch, filosoficamente, mas com uma abordagem completamente diferente, o Chris Camillo. O Chris Camillo é a mesma cena, é tentar bater Wall Street, e para tentar bater Wall Street é fazer uma coisa que o Peter Lynch fez, que é não jogar pelas mesmas regras. Não é? Ou seja, aquilo que estava instaurado no momento em termos de investimento, quando o Peter Lynch começou a investir, as regras que ele aplicou eram diferentes. E o Chris Camillo fez uma coisa com a arbitragem social, não sei se já ouviste falar. Sim. Social arbitrage, que é... Tive a estudar um pouco sobre isso antes de fazermos esta talk, e realmente o Chris Camillo tem uma abordagem completamente diferente, não é? Mano, Da abordagem tradicional. O Chris Camillo transformou $20 mil, não é? Em $12 milhões, penso eu, no espaço, ou 10, uma coisa assim, no espaço de menos de uma década. Acho que foram 7, 8, 9 anos. Já tenho um livro em que fala sobre isso. Não é qualquer pessoa que faz isto, claro. Não é de forma consistente. Queres explicar então um pouco como é que ele fez isso? Sim. Ele... Para quem não sabe o que é esse conceito da arbitragem social. Tens razão, tiveste bem, muito bem. Sim, senhor. Um entrevistador incrível. Social arbitrage é aproveitar as redes sociais e Google Trends e coisas assim para investir. Ou seja, quando se nota que o comportamento do consumidor está a ir num determinado sentido, apostar nesse sentido, porque o Wall Street vai demorar tempo a chegar lá. No sentido em que o investidor vai demorar comum, mais tempo a refletir nos balanços das empresas, o investidor, não é? o sucesso. Isso, o investidor comum não vai ao Walmart ver o que é que está a ser despejado nas prateleiras. Claro. Este é o raciocínio dele. E eles, depois o Chris Camillo fez uma aplicação, um software, em que conseguia criar realmente estes modelos preditivos com base na quantidade de posts nas redes sociais, os fóruns, Twitter, etc. Exatamente. E depois vendeu esse software a fundos de Wall Street, que acabou agora há pouco tempo o acordo que ele tinha assinado de não entrar no setor, e então agora já acho que já criou outro software, já pode voltar, já deve ter criado software próprio. Eu não conhecia isso, desse software. 5 estrelas. Portanto, acho que também é engraçado, acho que é isso. Ele liga muito, por exemplo, a uma coisa que é muito mal vista por nós investidores, que é as TikTok Trends. Não é? Mas ele aproveita muitas vezes a TikTok Trends para investir. Se esta marca é uma trend do TikTok, é óbvio que as vendas vão aumentar, é óbvio que o Wall Street vai demorar a perceber isso, certo? É óbvio que há aqui a tendência. E há aqui um alfa, não é? Esse é o raciocínio dele. Também traz riscos, não é? Comparativamente com uma abordagem como, por exemplo, Warren Buffett ou Peter Lynch, traz riscos acrescidos, não é? Porque muitas vezes essas tendências nas redes sociais podem não se materializar numa riqueza dos mercados financeiros. Muitas vezes. Mas olha, outro princípio do Peter Lynch era os 10 baggers, não é? Em que eram as ações que davam 10 vezes o valor, não é? E eu acho que o Chris Camillo também segue muito isso, que é aqui vai dar 10, 20 vezes aquele valor, e se cá precisas estar certo também menos vezes, não é? Se estiver certo 50% das vezes também já é incrível. O Chris Camillo, aliás, investiu em Tesla antes do boom, antes do hype dos carros elétricos, não é? Ele tem muitos investimentos desses. Tem a Peloton, que também fez muito dinheiro aí, Crocs, tem dinheiro com Crocs incrível, tem grandes séries, e mais, e que eu acho que é útil para toda a gente estar a ver, que é, ele tem um canal onde ele quase todas as semanas fala sobre isto e não tem muitas views. E ele mostra a carteira, e acho que é ótimo para verem. O canal chama-se Dumb Money, que depois até houve um filme também chamado Dumb Money, que tiveram a pedir autorização para usar. Tiveram a pedir autorização para utilizar o nome. E então é isso, ele não acha que o dinheiro dele seja o smart money, é o dumb money, que é aquilo que alguém que não olha para a análise fundamental faz, até porque o Chris Camillo não olha de maneira nenhuma, gráficos, nada, zero, nem gráfico, nem técnica, nem fundamental, nada, é só social arbitrage. Pois, é um conceito super interessante. Eu queria, se calhar, eu disse que ia dar 4 e não dei só 2 ainda, não é? Sim. Peter Lynch e Chris Camillo. Queria ainda falar sobre Mazo Sun, por diferentes razões, e Edward Thorpe. Mas antes de irmos aí, que é, como é que eu conheço, se calhar assim, estes trades assim mais fora da caixa? Há várias maneiras de fazer, mas há um livro que eu aconselho toda a gente a ler, que acho que pouca gente viu aqui em Portugal, nem sei se tem versão em português, que é Unknown Market Wizards. Conheço, do Jack Schwager, não é? É, mas o Unknown... Aquilo entrevista vários traders. Que ninguém conhece. Na altura, quando saiu o livro... Há o Market Wizards e há o Unknown Market Wizards. Exatamente, é isso mesmo. Há vários Market Wizards, em que investe devem ler todos. Gestores de fundos, etc. E depois há o Unknown, em que investe traders particulares. Pessoal que tem resultados comprovados, certo? Completamente fora da caixa, durante muito tempo, e que seguem estratégias que mais ninguém segue.
E muitas vezes o alfa está aí, não é? Que é seguir estratégias que quase ninguém segue. Falas nisso, o Jack Schwager fez um webinar com o Jack Schwager já há muitos anos atrás, em 2012 ou 2013, 3 webinars com o Jack Schwager precisamente a falar sobre esses livros. Boa. Sim, uma coisa que podemos recordar até, deve estar no YouTube, de certeza. Muito bem. Mas é interessante para as pessoas verem também. Pôr o link em descrição. Muito bem. Os outros dois que eu queria, que também são relativamente menos conhecidos comparados, por exemplo, com o Peter Lynch. Masa-san, que é incrível pela história de vida que tem. Ele nasceu muito pobre na Coreia do Sul, foi para o Japão, percebeu que o Japão não era bem aquilo que ele queria, vai para os Estados Unidos estudar, arranja 40 ideias de negócio, ele só queria ficar rico, era uma coisa que ele queria, não é? A tentar. É isso, queria 40 ideias de negócio e passa todos os dias, pelo menos um período de tempo, a pensar em cada uma delas, que é uma coisa que pouca gente faz, não é? Muita gente tem um determinado objetivo, mas depois não dedica espaço nenhum na agenda a esse objetivo. Eu acho isso, pensar, sim, como é que pode alcançar? Não é? Eu acho isso incrível. Inventou qualquer coisa que vendeu à Sharp, conseguiu por $1 milhão de dólares, que na altura devia ser uma batuada, portanto isto deve ser para aí década de 70, coisa assim. É dono do SoftBank, foi o maior investidor da Nvidia. Mas o SoftBank no início era uma empresa de telecomunicações, software, internet. Exatamente, portanto, isso mesmo, 5 estrelas. Depois mais para a frente é que se tornou em investimento de capital de risco. Exatamente, isso mesmo. Mas estava a dizer, foi o maior investidor na Nvidia, tinha a maior posição na Nvidia, neste momento podia ser distanciado do homem mais rico do mundo, não sei quanto. Já foi o homem mais rico do mundo durante 3 dias, depois perdeu quase tudo no WeWork. Sim. Porque ele é por causa de uma gestão bastante má, não é? Exatamente. Ele é early investor no WeWork, que é um mau caso, não é? Mas é early investor no Facebook, early investor na Nvidia, portanto tudo no Alibaba. Alibaba foi o primeiro. Tudo. Multiplicou o investimento por várias vezes. Exato. Fez 20 milhões e transformou acho que em 10 bilhões. Uma coisa assim. Não sei quantas mil vezes. Depois fez o Uber também. O Uber, exatamente, tinha esquecido dessa. Portanto, tem ali uma quantidade, e vocês podem dizer, e também acerta todas. Não, se calhar acertou 10%. Falha, sim. Se calhar acertou 10%. O WeWork, por exemplo, perdeu o investimento. Completamente. A empresa nem sequer chegou a ir a IPO. A IPO, é isso mesmo. Mas o Massa, ele corre sempre o risco máximo, certo? Não me parece que seja uma estratégia boa, não é? Ou para toda a gente, pelo menos. A estratégia boa é de certeza, porque ele tem muito dinheiro, portanto, a estratégia boa é de certeza. Mas não me parece que. É sempre negócios arriscados, não é? É sempre com muito risco. Mas no Massa, o que me inspira mais é o facto de ele ter um determinado objetivo, nasceu pobre, não desistiu desse objetivo, dedicou tempo a esse objetivo e, obviamente, o facto de ele pensar em 200 anos também, mas não em termos de manter aquele investimento de 200 anos, é como é que vai ser o mundo daqui a 200 anos, o que é que ainda vai haver. Ele aposta muito, aliás, na IA, não é? Achas que vai ser a próxima revolução nos mercados financeiros e está a apostar as fichas todas em empresas de IA. Ele tem uma citação, aliás, muito conhecida, que é precisamente isso: eu posso falhar muitas vezes, mas eu nunca desisto. Vai no sentido disso que disseste, não é? Portanto, ele vai experimentando várias coisas até que uma dá certo. É isso mesmo. E portanto é mais nesse sentido ideológico, não tanto no sentido de investimento. Jamais os meus investimentos são sequer perto daquilo que ele faz. No sentido de, não só em quantidade, como é óbvio, porque ele tem muito dinheiro, mas também em termos de estratégia, em que o risco é absurdo, não é? Aquilo é quase sempre... Qual é que te identificas mais? Estes 3 que falámos até agora. Boa. Não sei, eu acho que sou pragmático como o Peter Lynch, no sentido de, ok, a realidade é esta e a coisa não tem que ser muito complicada para ser boa. Eu sou pragmático nesse sentido. Mas também fazes como o Peter Lynch, que dizia que a diversificação era tudo, portanto, preferia ter uma carteira muito grande com montes de títulos de vários setores, várias regiões geográficas. Ou concentras mais... Imagina, eu acho que a diversificação, setores não, geograficamente compreendo, sim, se calhar sim, porque imagina, eu acho que até o Warren Buffett tem uma frase assim, não sou o Warren Buffett, é o Ackman, um deles tem, que é se o setor que vai dar dinheiro é aquele, não é? Estar a diversificar por
Por outros. muita coisa, o que vai fazer é que me vai tirar muito rendimento. Claro. Não é? E acaba por não compensar. Isto é uma discussão que nós temos e vamos continuar a ter nos próximos 200 anos, não é? Diversifica-se muito ou não se diversifica muito? Agora, geograficamente, acho que compreendo bastante bem que se diversifique geograficamente, porque a gente não sabe como é que é o futuro. Há uma guerra e isto vai mudar tudo, Claro, não é? exatamente. Aliás, os Estados Unidos são a grande potência desde a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida alguma, certo? Cada vez que há uma guerra, isto há uma reorganização. Há um reajuste, não é? Claro. E nós não estamos assim tão longe, se calhar, de uma guerra, não é? É verdade. Mas dizias tu então, portanto, identificas-te com o Peter Lynch a pragmatismo. Da abordagem mais pragmática. No Chris Camilo, no sentido de perceber quais é que são as minhas forças, quais é que são as forças da minha concorrência ou do resto e jogar no meu terreno, não é? Não vale Usas também um bocadinho de arbitragem social ou não? Vês quais é que são as tendências? Já usei muito. Neste momento não, porque neste momento os meus investimentos no mercado de investimentos são aborrecidos, não é? É SP500, está diversificado, está tudo feito e está geograficamente apenas no local, não é? Mas houve alturas em que sim, entrei nos Crocs, entrei em algumas trades dessas, até porque no canal que eu estava a dizer, no Dumb Money, ele explica porque é que está a entrar, não diz para entrarem, como é óbvio, não é aconselhamento financeiro, não é? E se aquilo que ele normalmente diz que é a teoria, não é? Se a teoria fizer sentido, então eu entrava. Por exemplo, a título de exemplo, aqui em Portugal, qual é que seria um produto que achas que estaria a ter muita saída e que as pessoas poderiam tentar antecipar então um aumento de vendas por parte da empresa? Faço ideia, senão amanhã toda a gente vai comprar ações, não é? Não, por acaso, mas às vezes, imagina, por exemplo, a Dyson. Os aspiradores e secadores de cabelo, por exemplo, tudo o que é eletrodomésticos da Dyson tem tido uma procura gigantesca e está na moda, não é? Um instrumento que está na moda. Por acaso não faço a mínima ideia qual é que a empresa comercializa. Não, mas era engraçado irmos ver isso, que era qual é que a empresa comercializa e a seguir ir ver de facto bolsa, e a seguir ir de facto ver se dá para se há de facto mais procura agora, ou seja, se já está precificado ou não está precificado, se houve earnings. Eu acho que agora é capaz de já estar. É isso que eu estava a dizer, mas se houve earnings há ou não. Ano e pouco atrás, não. É isso. Se houve earnings ou não houve earnings, e se de facto houve um ajuste do preço da ação em relação aos earnings, exato, certo? Era um exercício engraçado de fazer isso. Era um exemplo engraçado. Mas imaginem, também agora já estamos a competir. O Chris Camilo, quando transformou 20 mil dólares em 10 milhões de dólares ou 12, não lembro quanto é que foi. O que aconteceu é que ninguém estava a fazer isso. E agora tu já tens, nomeadamente IA, a fazer isso e a tentar ver todos os posts do Twitter, todos os TikToks, os assuntos TikToks, todos os hashtags, não é? E a tentar ver se há alguma... Ligar os dots, os pontos, como dizia o Chris Camilo. É, exato. Não me parece que a vantagem competitiva agora seja a mesma que era há uns anos atrás. Okay? Não esquecer isso. Acho que é mais importante nós percebermos a filosofia por trás de cada um e acho que tem muito mais piada. Okay? Portanto, Chris Camilo, sim. Se calhar isso, de jogar no meu terreno, já, eu percebo disto, ninguém está a olhar para aqui, é isto que eu vou fazer. Em vez de tentar jogar no terreno dos outros. Quem é que... E o Massa? Do Massa é mais em termos filosóficos, que é, ok, eu tenho um objetivo, eu tenho que planear para chegar a esse objetivo e é não desistir até ao fim. Acho que é esse o conceito que é retirar. Porque os investimentos arriscados também fazes ou não? Não, de maneira nenhuma. Estar sempre a tentar duplicar o dinheiro é sempre uma coisa perigosa. Mas ele teve sorte porque começou com o Alibaba e fez ali um investimento que lhe deu um retorno gigantesco. Gigantesco. Teve depois margem para fazer outros investimentos em startups mais arriscados. Alguns deram certo, outros não. Alguns deram muito errado mesmo. Eu não tenho só investimentos que deram muito certo, tem investimentos também que deram muito errados, nomeadamente o WeWork, 5 estrelas. O terceiro que eu queria aqui... O quarto. Foi o que eu disse. Quarto, percebeste terceiro, deve ser da distância. O quarto que eu queria aqui referir é o Edward Thorp. Tem uma história fascinante. Ele era professor de matemática. Foi a primeira... Aliás, vamos começar assim. Foi a primeira pessoa a conseguir inventar um sistema de contagem de cartas num jogo que se chama Blackjack, que há nos casinos. Não satisfeito com isso, ainda inventou um sistema de conseguir prever onde é que a bola para na roleta. Na roleta? Certo? Portanto, tem essas duas invenções. Mas aí com um mecanismo qualquer sim, software, certo, claro. Que media os tempos. Exatamente. Isso, 5 estrelas. Tem uma vida fascinante, dá montes de podcasts que eu também não percebo porque não têm visualizações nenhumas. Eu não percebo porque é que eles explicam todos os raciocínios
porque ele depois pega nesses raciocínios e leva para o mercado de ações, já podemos falar um bocadinho mais sobre isso, e consegue ótimos resultados também no mercado de ações. É, aliás, um dos inventores, talvez o inventor, depende a quem perguntam, da análise quantitativa. Certo? De utilizar a análise quantitativa para a previsão exatamente, dos mercados financeiros, que é incrível. Tem uma história de vida. A parte da contagem de cartas consegues aplicar aos mercados financeiros? Sim, sim. Mas imagina, ele fez isto tudo numa vida apenas, não é? Há pessoas que não aprendem inglês sequer durante a vida. Quanto mais fazer isto tudo. Sim, consegues aplicar. Sim, contar cartas. Se vocês precisarem um bocadinho aprender a contar cartas facilmente na internet, já agora não serve de nada, porque a maior parte dos casinos em Portugal não tem baralhador automático, não há um sistema que dê para aplicar sequer com um baralhador automático. Mas a ideia de contar cartas no Blackjack é conseguir utilizar a estatística a nosso favor, que é qual é que é a probabilidade da próxima carta ser X. Aliás, é como estamos a jogar a sueca, não é? A gente vê as cartas que saem, não é? Aquele pode ter o as ou pode não ter o as trunfo, não é? É igual. Jogar com probabilidades. Muito rapidamente, vou ensinar a contar cartas em 3 minutos. Muito rapidamente, não sei se conhecem Blackjack, mas tem o baralho todo do as a 10 e depois com todas as figuras. Não tem jokers, não tem nada disso. Cada figura vale 10. Pronto, algumas cartas, existem aquilo que são cartas altas, como as figuras, o 10, o 9, e tem cartas baixas, como o 2 até ao 6. E depois tem as outras no meio que não contam para nada. Então ele arranja um sistema em que cada vez que sai uma carta baixa é mais 1 ponto, e cada vez que sai uma carta alta é menos 1 ponto. Quanto maior for a contagem, se as cartas baixas valem mais pontos, quanto maior for a contagem, quer dizer que mais reis e mais ases existem altas dentro do baralho. Exatamente. Certo? E isso faz com que a gente consiga prever se a probabilidade de estar uma figura, vir uma figura a seguir ou um as, é maior ou menor. E depois aproveita-se isso para jogar Blackjack. É bastante simples contar cartas, não é muito complicado. Mas porquê que eu acho que é importante? É importante porque obriga-nos a pensar em probabilidades e pensar que nada é certo, mas há coisas com maior probabilidade e menor probabilidade de acontecer. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em 2021 faço 2 shorts ao mercado, acho que foi em 2021 ou 2020. 2020 foi quando pandemia, em fevereiro. Então não, 2021 foi quando começaram a aumentar as taxas de juros, não é? Exato. Foi para aí eu faço 2 shorts ao mercado antes do Powell dizer que vai aumentar a taxa de juros, porque o normal era o gajo ir aumentar a taxa de juros. Aliás, a probabilidade de ir aumentar a taxa de juros era enorme em tudo quando estava na internet. E mesmo assim não estava especificado, não tinha, o mercado não tinha ajustado a isso. Ainda, sim. Não é? Eu pensei, estes gajos são malucos, é óbvio. O que é que eu fiz? Fiz short para manter a posição, não foi para fazer um freezezinho, não é? Fazer um edging fazer edging, exatamente. Portanto, eu não perdi com as 2 maiores quedas que houve nesse ano, foi as 2 vezes que o Paulo falou, certo? E mais, ainda disse que ia fazer, mas pronto. Agora, o que é que podia ter acontecido? Ele não ia acontecer, acho que ali não havia grande risco. A probabilidade disto correr bem é enorme, não é? E a probabilidade de correr mal é bastante diminuta. Eu acho que esse raciocínio de qual é a probabilidade disto acontecer, acho que ajuda bastante, quer nos investimentos, quer na vida em geral, não é? É isso que eu gosto de aproveitar esses modelos probabilísticos para tomar decisão. Acho que é importante. Muito bem. Então é essa a parte que retiras do Edertorp? Sim, ensino-me a pensar. E retiro acima de tudo que ele tem montes de coisas que ele gravou, podcasts, etc., em que ele explica isto tudo. É gratuito, está na internet e acho que as pessoas deviam... Ninguém vê, pá. Acho que as pessoas deviam aproveitar isso. E fica o canal aí a dica. Da Money. E do Chris Camilo, não é? Isso. 5 estrelas. Ok, muito bem. Então, Milton, sei que estes 4 investidores te influenciam e influenciaram na maneira como olhas para os mercados. Para quem está a começar, por onde é que achas que... Quem é que achas que deverá seguir? O Peter Lynch, o Chris Camilo, o Massa, o Edward Thorp? Boa. Em termos fundamentais, se calhar o Peter Lynch, não é? Não, eu acho que deve seguir, em termos de atitude, acho que deve seguir o Massa. Certo? Do género, tipo, para já dedicar um espaço na agenda, não é? A pensar de como é que vou enriquecer. Exatamente. Certo? Acho que esse deve ser o primeiro passo. A seguir, acho que deve ler os livros do Peter Lynch. Ok? No sentido em que são acessíveis, e acho que muita gente... Tu não tens essa opinião? Já leste os livros, não? Já vi. Já vi há muitos anos. Eu acho que o Beating Wall Street, acho que li a segunda vez agora há pouco... Por acaso acho que tenho aqui há pouco tempo. o nome dos livros, deixa-me ver aqui.
One Up on Wall Street e Beating the Street. Beating the Street. Beating the Street, ok. Por acaso só li o primeiro. Ok, One ok. Up on Wall Street. E o que é que achaste? Gostei, mas já foi há muitos anos, também foi na altura que li também o Benjamin Graham, já foi há imenso tempo. Dos dois, qual é que achaste que era melhor para iniciar? O Peter Lynch. Não é? O outro Muito mais simples. O outro é muito mais complicado. É isso que eu estou a dizer. E imagina, a pergunta que eu te ia fazer é exatamente essa. Tu não sentes que as pessoas às vezes querem aprender a investir, não sabem por onde é que vão começar. E depois a literatura que pegam é super complicada. É mais complexa. É. Ainda desmotiva mais. O Peter Lynch consegue desmistificar um bocadinho os conceitos complicados e difíceis da análise fundamental e simplificar de uma forma que é acessível a qualquer pessoa. Não é? Isto é um livro de cabeceira que a pessoa pode ler ali todas as noites. É quase um romance, mas sobre mercados financeiros. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu achei espetacular o livro. É isso mesmo, é isso mesmo. Aquele do Jesse Livermore também é muito mesmo género. É outro trader também que podemos ter falado aqui. Quem? O Jesse Livermore. Eu estou prestes a saber quem é. Também. É um trader também, neste caso de matérias-primas, do mesmo tempo do Peter Lynch, e que tem um livro também interessante sobre mercados, mas também muito generalista, que simplifica muito os conceitos e fala mais sobre como é que ele aplicava a estratégia dele aos mercados. E no Unknown Market Wizards, também é um livro muito simples, em que ainda desmistifica aquela parte de que, ok, um gajo nasceu para isto e é sempre bom a fazer, porque eles, há outro trader, eu não lembro qual é que é, em que ele apanhou um boom, não é? Económico, não é? Apanhou um boom económico, fez montes de dinheiro, comprou um Porsche, etc. Para depois perder tudo. E eles contam essa experiência e pensam, ok, afinal, mesmo quem está na moto de cima pode vir para cá abaixo, etc. E acho que é importante as pessoas terem noção disso para criar depois mecanismos também para que isso não aconteça, não é? Porque é fácil quando tu acertas uma, duas ou às vezes 10 seguidas, que em termos probabilísticos até é fácil isso acontecer. E tu pensas, sou maior. E depois a 11ª perde tudo o que está para trás. Certo? Se fores o massa, isso acontece certeza absoluta. Exatamente. Certo? Boa. Portanto, acho que sim. Acho que qualquer pessoa também devia ler o Unknown Market Wizards. Mas voltando à tua questão. Então, com a atitude, ou pelo menos o comportamento do massa em relação a guardar um tempo para aprender, não é? E a planear para chegar lá. O Lynch para perceber as bases e a estratégia. O Chris Camille para ter um podcast para ver, que é o Dumb Money, que é gratuito, e ele também partilha lá um monte de coisas que ele faz, e ele partilha a carteira dele, portanto conseguem ver onde é que está a carteira, etc. A pessoa consegue ver onde é que está a alocar os fundos. Certo? 5 estrelas. E depois o Edward Thorpe ver tudo o que está na internet dele também, em termos de podcast, etc., para aprender aquele raciocínio, aquela maneira de pensar do ponto de vista probabilístico, se faz sentido ou se não faz sentido. Acho que sim. Mas acima de tudo, eu acho que as pessoas, quando começam a investir, para já acham que é complicado. Durante o teu percurso académico, eu sei que a gente bate nisto, mas é verdade, durante o nosso percurso académico na escola, etc., ninguém nos ensinou nada parecido com investir. Claro. Certo? E então, já é uma coisa nova. As pessoas já acham difícil preencher o IRS. E hoje em dia é muito mais fácil do que quando eu comecei. E quando tu começaste, certamente também. Sim. Não havia tanta informação, não havia YouTubes, não havia nada disso, não é? Havia livros. Mas imagina, e muitas vezes há pessoal nessas redes sociais, como eu, etc., também lá estou, portanto não estou a dizer mal, antes pelo contrário, que tem uma linguagem simples, e por ter uma linguagem simples conseguem chegar às pessoas. Mas o Peter Lynch tem uma linguagem super simples, dá perfeitamente para chegar às pessoas. Aliás, até o relatório do Warren Buffett, o relatório da Berkshire, o anual, tem uma linguagem super simples, tem uma linguagem de quarta classe, está bem? Para o Hemingway. Hemingway é um site que faz a grade da linguagem, e mesmo a linguagem do relatório da Berkshire, do Warren Buffett, também é super simples, não é? Aliás, o Peter Lynch e o Warren Buffett têm algumas semelhanças, não é? Até as ações que eles tinham em portfólio, muitas delas foram as mesmas. McDonald's, Pepsi, por exemplo. Sim, eu acho que são bastante similares. Qual é o teu trader favorito? Olha, um deles é o Jesse Livermore. Ok. Porquê? Gosto muito. Porque tinha uma abordagem realmente, na altura não havia nada de gráficos, ele fazia a sua análise praticamente à mão e era muito baseada na oferta e procura, portanto, no comportamento do preço. E assemelha-se muito àquilo que eu faço também, portanto, comportamento de preço, não olhar muito a fundamentais, mas mais ao preço. E era isso que eu fazia, ele criava estratégias de day trading ou algumas de swing trading com base no preço. Portanto, este é o preço máximo desta semana, se na semana seguinte quebrar o máximo da semana anterior, poderemos entrar, se quebrar o mínimo, poderemos shortar, fazia muito isso. E em matérias-primas, que é um mercado também onde eu atuo também. Boa. Também há um livro incrível sobre isso, que é Turtle Traders. Traders, sim. Não é?
Mas aí é diferente. Aí é um grupo de pessoas perfeitamente normais, não é? Cabeleireiro, mecânico. Exatamente. Qualquer área de formação, que não economia e finanças, Em que os são gajos- ensinadas a aplicar um sistema de trading. É incrível. Ele mostra que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro nos mercados, desde que tenha a estratégia, a disciplina e o conhecimento necessário. É assim incrível. Este podcast está cheio de livros e yeah. Eu já não sei quem escreveu o Turtle Traders ou Turtle Trading, mas se precisarem na internet encontram. E é de facto incrível. Muito bem, 5 estrelas. Eu, por acaso, li este livro há pouco tempo. Leste? Há coisa Quanto é que eles fizeram? Já agora, se quiseres fazer um bocado. 2 meses e pouco. Eles começaram na altura com, se não me engano, 10 mil. Portanto, aquilo são dois Dólares. traders, não é? Aquilo são dois, eu já li há algum tempo. Portanto, aquilo são dois traders que pegam em pessoas comuns, ensinam uma estratégia, dão dinheiro que eles fazem, dão dinheiro e as pessoas aprendem. E as pessoas aprendem e ganham dinheiro. E eles mostram que qualquer pessoa com um sistema que seja vencedor consegue ganhar dinheiro nos mercados, basicamente, desde que siga as regras e seja disciplinado. Eu lembro como era cabeleireira, não me recordo as outras profissões, mas sei que eram profissões assim bastante mundanas e que não tinha nada sequer nem a ver com a profissão, nem com o género, nem com nada. Portanto, todos eles faziam dinheiro, que acho que é incrível, muito bem. Certo. Muito bem. Diz-me uma coisa, como é que, voltando se calhar aqui um bocadinho ao Peter Lynch, como é que a filosofia que ele diz do investir no que a pessoa conhece, como é que se aplica ao investidor comum? Boa. Falamos agora se calhar um bocadinho mais individualmente de cada um deles, ainda temos aqui algum tempo. Como é que isto de investe naquilo que conheces, como é que se pode aplicar ao investidor comum que é começar a investir nos mercados financeiros? Boa. Depende o que é que imagina. Se eu não percebo nada de petróleo, certo? Vou investir em petróleo, há uma coisa, a probabilidade daquilo correr bem é bastante diminuta, não é? Mas, por exemplo, acho que nas criptomoedas é mais fácil ver isso, não é? Que o pessoal compra a criptomoeda só porque tem um hype. Um nome giro. Um hype qualquer, sei lá, ou seja o que for, não é? Não quer dizer que não possas fazer isso para aprender, porque também acaba por ser uma escola, não é? Tu vais comprar coisas, vais perder dinheiro e vais aprender. Afinal não é assim que se faz. O que é que eu podia ter feito? O que é que eu podia ter feito aqui? E da próxima vez, se aprendermos alguma coisa, não é? Da próxima vez que vamos comprar. Mas no que respeita, por exemplo, a empresas, como é que achas que isso pode aplicar? Imagina, eu dou esse exemplo muitas vezes. Que esta frase que ele dizia, o Peter Lynch, eu acho que se refere mais ao modelo de negócio, não é? A pessoa perceber o que é que a empresa faz, como é que ganha dinheiro. E não empresas tenham um modelo de negócio super complicado. Mas ele também tinha uma cena de compra coisas que tu usas no dia a dia, não é? Que tu usas. Imagina se aqui os portugueses, se calhar dos últimos, eu também, está bem? Quando os portugueses estão-me a incluir e quando eu vou dizer o iPhone, estão-me a incluir também. Têm gasto o dinheiro todo de compraram iPhones, já não vamos supor que nos últimos 5 compraram 3 ou compraram 2, não é? Têm gasto esse dinheiro dos 2 ou de 1 a comprar ações. Qual é que era a diferença, não é? Qual é que era a diferença em termos de, já que querem comprar o iPhone, se calhar, e se todos os amigos compram iPhone, se calhar porque o iPhone é uma coisa boa para ter comprado as ações da Apple, não é? Digo eu. Mas isso, se calhar, tentar olhar. Aliás, a primeira. Eu não sei se foi o Warren Buffett, se foi o Peter Lynch. O Warren Buffett, sei que a primeira ação que ele comprou foi a mais barata que havia, acho eu. Lembras-te disso, não? Desculpa. Eu acho que o Warren Buffett, a primeira ação que comprou é porque era a mais barata e dava para comprar mais. Quando era miúdo ainda. Não me recordo disso, mas é capaz. Mas eu sei que há outro, não sei se é o Peter Lynch, se é outro, eu já não sei quem é, já não consigo ver quem é, que comprou de uma marca qualquer que gostava, não sei se era de brinquedos, se era. Pronto, depois aquilo valorizou. E normalmente, se o nosso comportamento. Uma ação é uma empresa vende coisas. Claro. A venda ou não dessas coisas depende de um comportamento de consumo, não é? Há pessoas que querem ou não consumir aquela marca. Se eu quero consumir aquela marca e se eu vejo toda a gente que quer consumir aquela marca, produtos é mais fácil de perceber como é que a empresa ganha dinheiro do que uma empresa que vende serviços, por exemplo. Em termos de modelo de negócio? Sim. Concordo, sim, sem dúvida alguma. Imagina, sim, sem dúvida alguma, sim. Mas o que eu estava a dizer é, se toda a gente compra, se todos os meus amigos têm um determinado telemóvel, um determinado não sei o quê, seja o que for, não é? É normal que em princípio aquilo tenha vindo para ficar, pode estar precificado ou pode não estar precificado, e se calhar se eu comprar ações das marcas que eu próprio uso, não é?
se calhar é um bom princípio para começar. Eu não digo para investir em tudo assim, mas se calhar aliás, ou do quem carro não sabe... que tu guias, ou do... Isto pode-se aplicar a tudo, não é? Exatamente, isso mesmo. Por exemplo, vemos aí Teslas por todo lado, não é? A Tesla, se calhar, é uma Poderia empresa ser. interessante para investir, não é? Já foi mais, não é? Se calhar. foi Mas mais. também já foi sempre. O pessoal também diz sempre isto e depois a Tesla recupera sempre, não é? Sim, 5 estrelas. Para além disso, olhar para o modelo de negócio, e isto acho que é importante em todos os investimentos. Olhar para o modelo de negócio se for uma ação, olhar para a proposta que nos estão a fazer quando temos um determinado investimento pela frente, ainda que não sejam ações, e tentar ver se eu percebo aquilo. Se eu não percebo, eu não invisto. Aliás, o Buffett, o Buffett diz isso, diz que eu perdi montes de dinheiro, não é? Porque na Microsoft podia ter entrado antes, não é? Ele só quando conhece o Bill Gates, e o Bill Gates lhe explica como é que a Microsoft funciona, é que ele percebeu, não é? Que o Warren Buffett, pelo menos há uns anos atrás, nem computador tinha, não é? É que ele percebeu como é que a Microsoft funcionava e investiu na Microsoft, certo? E ele diz assim, mas eu não sinto que é um dinheiro que eu tenha perdido. É o que o Buffett diz, não é? É que deixa de ganhar. Ele nem sente isso, porque era uma bola que eu não podia bater. Claro. Não é? O Warren Buffett diz muito isso, que é, não sei se estão familiarizados com o beisebol, mas no beisebol existem, acho que é 3 strikes, não é? Pode falhar, tem que esperar, mas tem que esperar por uma bola que esteja... Por acaso não sei. Pronto, mas tenho que esperar por uma bola que esteja mais ao meu alcance, para depois me fazer essa bola, bater na bola, etc. E ele diz que o mercado de ações é um bocado assim. E o bom é que ele pode esperar tempo infinito, até chegar uma bola que ele percebe que pode bater, e bater essa bola. Certo? E nós, no mercado de ações, parece que a gente tem pressa em começar a comprar e a vender, a comprar e a vender. Não, podemos demorar um monte de tempo a dizer, não, eu acho que isto, faço aqui uma análise, eu acho que isto, de facto, é um bom investimento. Selecionar só os bons negócios. Bater só as bolas, não é? Que eu sei que estão mais de acordo com aquilo que eu posso bater. Escolher só as minhas bolas. Muito bem. Passando então agora ao Chris Camilo, se calhar. Que ferramentas é que aconselharias para quem está a começar, além de ver, portanto, o canal dele do Dumb Money? Isso? Que ferramentas é que achas que um investidor poderia utilizar para fazer a arbitragem social? Google Trends é uma boa ferramenta, não é? E ver os termos de pesquisa, às vezes até ler notícias e ver que todos os jornais estão a mostrar um determinado comportamento por parte do consumidor. Como é que eu posso aproveitar esse comportamento do consumidor? Agora, claro, se for notícias nacionais é um bocado mais difícil. Não quer dizer que não possa haver alguns alfas na Galp ou uma coisa do género, de alguma notícia que depois não esteja precificado. Mas o mercado de ações, não sentes que o mercado de ações português funciona um bocadinho diferente do mercado de ações internacional? Funciona. E muitas vezes está descorrelacionado. Em alturas de bear market, o PSI 20 está a subir, ou ao contrário, em altura de bull market, como é a atual, o PSI 20 sobe, mas muito menos que os outros. E isso até pode ser parcialmente explicado, não que seja uma área em que eu seja seja especialista, mas com o fenómeno de clustering, no sentido em que o tipo de investidor que cria grupo e que investe aqui no PSI 20 é aquele que é o modelo latino, não é? Em que são empresas muitas vezes familiares, apesar de estarem cotadas em bolsa, não é? PSI 20, já não é PSI 20. É PSI 18 ou 17. É PSI só, acho que é só PSI, não é? Começou por ser PSI 20, agora acho que é PSI, qualquer dia é só PSI e desaparece. Estou a brincar. Horrível. Mas olhando para... Mas é o que estás a dizer, são empresas familiares. São empresas familiares. Que muitas vezes acabam por não atingir os critérios necessários para ser cotadas na Euronext. O que é que acontece? Não, e o que é que acontece muito? Tem muita distribuição de dividendos, certo? Se tu reparares, se calhar, o PSI 20 tens algumas distribuições de dividendos, às vezes em ordens parvas que tu não encontras nos Estados Unidos, certo? Pelo menos para as maiores. Com um payout muito elevado, sempre. Com payout ratio incrível, não é? E isso acontece em todos os países latinos, não acontece só, não é um fenómeno que seja exclusivamente português. E isso acaba por atrair pessoas que estão à espera de receber ali aqueles dividendos, não é? E portanto, esse fenómeno de clustering que eu estava a dizer, que é capaz às vezes de explicar um bocadinho essa falta de correlação, não é? Porque em relação ao resto dos mercados. E passando agora ao Massa, qual é que é a visão dele de longo prazo para o mercado? IA, não é? A tecnologia. E achas que essa é uma tendência que veio para ficar? Achas que é a aposta do futuro?
É o setor do IA. Eu acho que é o presente, não é? Eu acho que é daquelas coisas que já nem sequer é o futuro. Eu no outro dia vi uma aplicação que já atende a chamada. Nós em Portugal estamos um bocado mais atrasados porque o português, existe uma diferença muito grande entre o português de Portugal, que parece russo, e o português do Brasil, no sentido que tem as vogais mais abertas. Exato. E acabamos por ser prejudicados por causa disso, não é? Porque eu já vi IAs a fecharem contratos, estás a falar e parece que estás a falar com uma pessoa normal. É muito difícil a perceber-te sequer. É marcar consultas, tudo por voz, não é? Marcar consultas, fechar o cliente, marcar a consulta, pôr na agenda, não é? Com esses agentes todos. Portanto, eu não acho que seja uma coisa do futuro, acho que é uma coisa do presente. Vai baixar drasticamente os custos. Tu tens algum receio? Achas que vamos perder o emprego ou não? Eu acho que vai haver aqui é um momento de clivagem. Não acho que o emprego tradicional se calhar vai mudar. Já não vai ser tanto o operário e vai ser uma coisa mais automatizada e vai haver novos serviços. Portanto, na área de IA, na área de tecnologia, na área de informática. Acho que vai haver aqui uma mudança realmente no paradigma laboral. Em Portugal e no mundo. Portanto. E achas que já está a ser utilizada muito nos investimentos ou não? Por parte dos fundos de investimento, sem dúvida. Dos hedge funds, sim, sem dúvida. Até porque há nada mais nada menos que tratamento de informação de grande escala e acho que dá uma vantagem competitiva enorme. A quem usa, sem dúvida. Concordo. Sim, portanto acho que sim, acho que o Massa tem várias apostas que fez. O Masa Son tem várias apostas que fez certas, tem algumas erradas, algumas não, muitas também erradas que fez, mas acho que essa visão a longo prazo da IA dele obviamente estará obviamente correta. Vamos ver. E acho que é importante nós começarmos a ver mesmo no dia a dia. Imagina, tu para pesquisar utilizas o quê? O Google ou o ChatGPT? O Google, normalmente. É sério? Ainda vives na Idade Média? Ainda. Muito bem. Eu no outro dia estava com uma dúvida e a pessoa era engenheiro informático. Estávamos a fazer, já não sei o que estávamos a fazer, a trabalhar num projeto qualquer e ele tinha uma dúvida. Vais pesquisar no Google como se estivéssemos na Idade Média. Acho que é uma questão de hábito ainda. Faz muito mais sentido ir ao ChatGPT neste momento. Mas já me aconteceu estar numa sala para ir com 50 pessoas e eu, ou se calhar um bocadinho mais, mas vamos imaginar 50 pessoas, e eu pedir para levantar o braço quem pesquisa com o ChatGPT em vez de utilizar o Google, e mais de metade da sala pesquisava mais já com o ChatGPT do que com o Google. E não estamos a falar de putos de 18 anos, nem de 20, estamos a falar de pessoas de 40, de 50, de 30, que já começam a utilizar mais o ChatGPT do que o Google para fazer pesquisa. E o DeepSeek, já usaste ou não? Já usei. E então, o que é que achaste? Eu acho que quem me mente 2 vezes mente-me 3 e eu acho que é bom, mas imagina, primeiro eles dizem que utilizaram os chips, não é? Usaram melhor os chips da Nvidia, não é? Exatamente. Os mais antigos, mas melhor, não é? Isso é o que eles dizem, pronto. E partindo dessa premissa, parece uma coisa boa. Que não é uma coisa que me assuste, não me assuste no sentido de agora a Nvidia vai perder o valor todo porque já não são precisos chips tão potentes. Não, quanto mais capacidade existir, mais capacidade vai ser utilizada. Exatamente. Se eu consigo fazer mais com os mesmos chips, topo. Foi o que aconteceu com o carvão, foi o que aconteceu com o petróleo. Quando se descobriam novos poços, o petróleo não perdeu o valor. Claro. Certo? Aproveitou-se melhor, não é? Aquela capacidade de energia, o recurso e a energia que aquilo gera. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é a DeepSeek dizia que não mandava os dados para a China. E já se fizeram vários testes, os dados vão para a China, e para as empresas que vão na Europa são empresas chinesas que depois enviam os dados para a China. E isso para mim é uma coisa que me preocupa. E depois dizia que não utilizava o ChatGPT para ser treinada e depois faz uma pergunta e vês que de facto utiliza o mesmo modelo de ChatGPT para ser treinado. Quando mente 2 vezes, mente-me 3. E portanto não me inspira muita confiança. Não me inspira muita confiança, é só por causa disso. Agora, acho que é incrível. Posso estar errado também, não sou nenhum especialista nisto, nem de perto nem de longe. Mas essa é a razão para já. Agora, se me provarem que eu estou errado, 5 estrelas e utilizam, não tem problema nenhum. Antes, pelo contrário. E tu já utilizaste DeepSeek? Não, por acaso não. ChatGPT. Para pesquisar não, eu uso o Google. Mas vou começar a usar o Quando saís daqui vais acho que é mais fácil, num cavalo com uma charrua ou vais de carro? Vou de charrua ainda. Chama-se Uber, a minha charrua. Para terminar então, o Edward Thorp Milton. Importantíssimo. Já falámos aqui um pouco. O que é que achas que as pessoas podem aprender
com os modelos dele aplicados aos mercados financeiros? Tudo. Para já, eu acho que a análise... Imagina, eu acho que o Chris Camille acaba por usar um bocadinho de análise quantitativa, apesar de não ser análise quantitativa em relação ao preço, mas análise quantitativa se calhar em termos de posts, do que é que está em trend, quantidade de TikToks. Eu sempre gostei bastante de análise quantitativa e o que é que dá para fazer uma regressão linear ou não dá para fazer uma regressão linear em termos de comportamento e de vendas, ou quantidade de posts. Imagina que dá para fazer isso com IA então, não é? Acho que há várias coisas que podem ser utilizadas. Neste momento, para ter vantagem competitiva, só através de software. Aliás, até o Chris Camille fazer social arbitrage, se calhar é mais fácil, obviamente desenvolvendo software, porque agora com a inteligência artificial, de certeza absoluta, que já deve haver aí modelos incríveis, que eu não conheço, mas devem haver aí modelos incríveis que dão para utilizar. É isso. Bem. Milton, há uma nota que queres deixar final? Antes de terminarmos aqui a nossa talk? Acho que para já queria agradecer o convite e queria dizer que é sempre um prazer enorme estar aqui e acho que deixamos aqui um monte de ferramentas que podem ser utilizadas, desde podcasts, livros, filosofias e princípios de investimento. Este podcast está riquíssimo nisso. Agora é fazer como uma Amazon e colocar um tempo na agenda para realmente aprender. Tentar aprofundar uma ideia. Exatamente. Todos os dias, pelo menos. Isso. Até chegar à riqueza. Isso. E sem pressa, não é? Porque o mercado não vai a lado nenhum. Claro. Não é? A maior parte das pessoas está Perdemos sempre... uma oportunidade hoje, mas haverá outra amanhã. É bater as bolas que de facto eu consigo bater. Conseguimos. Foi um excelente exemplo esse. Muito bem. Muito boa analogia. Muito bem, Milton. Obrigado pela tua participação. Obrigado. Ficamos então por aqui e vemos na próxima talk. Até à próxima.